Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Irmãos, ouvindo essa canção, a penúltima que a gente cantou, veio algo no meu coração. A música diz assim: Ele não desiste de você, não importa o seu passado. Importa ou não importa? Importa. Importa. Porque se você não se arrepender do seu passado, você nunca vai precisar de Cristo. Se você não entender o que você fez, você nunca vai se jogar para Cristo. Se você nunca mudar, há um juízo. E importa o passado, porque pode ser o presente. Satanás, esse Deus bondoso, condenou ele ao inferno. Por que eu estou falando isso? Porque se você não aprumar, você também vai para o inferno. Quantas vezes Deus vai mandar você consertar o caminho? Sabe o que acontece? Quanto mais eu sei, mais eu sou cobrado. Se Deus falou para você, te arrepende. Na semana passada Deus falou para mim, sexta-feira: avise, porque eu não vou cobrar essa alma da tua vida. Sabe o que significa? Juízo. Se eu não avisar, ele vai cobrar de mim. Você entende? Deus é mau ou o homem é ruim? Duro coração, horrenda coisa é cair na mão de um Deus terrível. Pastor, Deus é só love. Às vezes eu repreendo os meus filhos e às vezes até mato. A vara da correção. Mas teve uma história na Bíblia que o apóstolo disse: eu vou orar para que Satanás destrua a carne dele, para que ele não se perca, para que ele não vá para o inferno. Você está entendendo? Sabe o que é orar para alguém se destruir fisicamente? Para que no ato da destruição haja uma esperança de arrependimento. E eu ouvindo essa canção, me veio isso no coração. O amor de Deus não é barato. O amor de Deus não é barato. Porque se Deus fala uma, fala duas, fala três, e você não ouve, ele é barato. Aquilo que eu não dou crédito não tem valor. Pessoas pagam caro para ouvir homens inteligentes darem direção de vida, conselhos e instrução. Deus não é barato. Dê crédito. Amém? Apenas um recado. Porque eu ouvi a canção e veio no meu coração isso, muito forte. Ele não desiste de você? Sim. Mas chega um momento que o cálice enche e juízo vem sobre a tua vida. Coitado de você. E eu estou falando isso com convicto, que tem gente aqui dentro que não perdoa. Não perdoa. Mas
serve para quem está aqui dentro também, que não quer mudar. Perdão é ir para o inferno quem não perdoa. Simples assim. Julgamento. Se tu não perdoa, inferno. Quem entende a seriedade disso? Amém, irmãos? Eu queria que você fazer uma introdução. Tudo no reino dos céus. Nós vamos falar de primícia. Tudo no reino dos céus funciona assim. É dando que se recebe. Eu tenho que fazer primeiro o quê? Primeiro o quê? Dar. No mundo aí fora, você quer receber. Com Deus é como semente na terra. Quem está entendendo? É diferente. Primícia é diferente de oferta. Que primícia é diferente de dízimo. Dízimo é uma parcela. Pastor, mas eu posso dar o dízimo em primeiro lugar? Por que não? Recebi meu salário, separei primeiro de Deus. Recebi meu salário, separei primeiro a oferta. Mas primícia não é oferta. Primícia não é dízimo. Primícia é o que vem em primeiro. Sabe o que acontece num reino? Quem é o príncipe? Primeiro da sucessão. É aquele que tem direito. Amém, irmãos? Abra lá em Romanos 11:16. Romanos 11:16. Para vocês que não vieram aqui, para aqueles que forem assistir os vídeos pela internet, os 7 vídeos, que não tem a oportunidade de estar aqui, para você que tem a oportunidade de estar aqui, não vale isso. Eu vou sortear os 7 livros, eu vou sortear esses 2 livros ao final dos 7 dias, para abençoar a sua vida. A gente vai fazer um sorteio, amém? Estou repetindo de novo para a Teinha, para o Gilmar, amém? E para as pessoas que estão distantes da gente, que assistem os cultos, eu também vou presentear, colocando eles no sorteio. Se ganhar, a gente dá um jeito de enviar, amém? Romanos capítulo 11, verso 16. Se os primeiros frutos são santos, também a massa é. O que significa santo? Diga separado. Se o primeiro fruto foi separado, toda a massa será, diga, separada. Agora eu vou explicar de uma forma bem simples. Se eu consagrar a primeira parte a Deus, todo o resto que eu receber é do Senhor. E Ele vai prover, abençoar, gerir. Se eu abençoo o primeiro momento do meu dia, Ele vai guardar todo o meu dia. Se eu abençoo o primeiro dia do mês, você precisa entender que isso é fé. Se eu gerar no meu coração, entregar o primeiro dia do mês a Deus, Ele vai entender que o mês é dele. Se eu santificar o meu corpo a Deus, de alguma forma Ele vai entender que tudo é do Senhor. Os filhos nasciam e as pessoas apresentavam a Deus o primogênito. Amém? Aleluia. Veja só.
também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Em uma árvore, o que vem primeiro? A raiz. A raiz, ela faz gerar uma árvore. Ela faz gerar, preste atenção em mim, irmãos. A raiz, sabe quem é Jesus? A raiz de Jessé. Pastor, o que isso tem a ver? Ele é o primeiro de muitos. Se os primeiros, a primícia dos frutos forem santas, todo o resto é? Quem entendeu o princípio? Como você vai trabalhar isso? Eu não sei. Mas eu quero te convidar a entender isso nessa noite. A trabalhar o teu coração nesse sentido. 1 Coríntios 15, 20. Se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Esse texto faz alusão a Adão e a Jesus. Amém, irmãos? Pois assim como todos morrem em Adão, o que é esse morrer, irmãos? Todos estão separados, distantes, desconectados de Deus. Por isso que uma criancinha, como meu filho, ela já nasce sem Deus. É triste isso, não é? Por isso que os pais têm a obrigação de orar, abençoar, consagrar, para que quando venha a maturidade de escolha, ele possa fazer a escolha. Mas ele já nasce desconectado. E a gente ora, Deus, manda um anjo para guardar, Deus envia, guarda, livra. Entende? Então virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que está se execuando aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, estão também o mesmo Filho se sujeitará que aquelas coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Tudo em todos. Jesus, o primeiro ser espiritual, morreu. Foi a oferta de Deus para santificar todos os filhos. Amém, irmão? Abraão teve um encontro com o anjo do Senhor. Toda vez que a Escritura fala de o anjo do Senhor, é uma teofania de Cristo. Então ele teve um encontro com Cristo e Cristo o abençoou primeiro. Depois, Abraão, grato, decidiu dizimar como gratidão. Mas ele foi abençoado primeiro, santificado primeiro, separado primeiro.
Deus disse: sobre ti serão abençoadas as nações. Você entende? Lá no 47, pode ser no 45, ó. Lá no 42, ó. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em corrupção. Semeia-se em desonra e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, feito alma vivente; o último Adão, espírito vivificado. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Amém? Nasceu Adão, e o primeiro homem terreno agiu como alguém terreno. Pensou nas coisas da terra, desejou as coisas da terra, e porque ele semeou primeiro em maldição, amaldiçoou toda a geração seguinte. Amém? Você entende o princípio? O primeiro homem, a primícia, errou. Toda a massa está estragada. Por quê, irmãos? Diga. Porque ele foi separado para o pecado. Terrível, né? Por isso que quando você aceita Jesus, que é o primeiro, separado para a glória, separado para as bonanças do Senhor, separado para estar diante de Deus, você se santifica. Mas se você de fato não andar em Cristo, você está debaixo de uma outra lei, a primícia do pecado, a primícia do desejo da terra, das vontades da terra. E a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você já teve raiva de alguém? Ódio? Você já não quis olhar no rosto de alguém? Quando você se preocupa com as coisas da terra e não nele, é assim que Deus te vê. Então não diga: ele não desiste de mim. Em Tiago diz: buscar-me-eis, se você me buscar, me farei achado de ti. O texto não é em Tiago dessa forma. Em Tiago diz: se você me buscar, eu estarei contigo. Buscar-me-eis é em Jeremias. Em Deuteronômio também. Se nós buscarmos a Deus, Ele se aproxima de nós. Sabe, irmãos, a minha esposa falou no começo do culto que nós podemos constranger as pessoas com a nossa presença, mas jamais você vai impactar uma vida sem primeiro ter sido impactado. Jamais você vai encontrar algo de Deus para dar para alguém sem primeiro você ter desejado. Você precisa começar a plantar primeiro coisas incorruptíveis. Queremos o bem de Deus, mas não plantamos o bem.
Queremos a provisão de Deus. Quando eu estou apertado, aí é que eu oferto. E você não tem noção. Eu oferto do meu cheque especial, sem ter como pagar o amanhã. O diabo não vai me controlar. Eu não prego o que eu não vivo. Quando o medo bate na minha porta, eu digo: você não é meu Senhor. Eu não consigo mudar homens. Não consigo. Essa não é a minha função. Essa é a função de Deus. Mas eu consigo mudar a minha história. Eu sou responsável por isso. Vivemos uma geração em que as pessoas não querem se responsabilizar. Uma geração que culpa a sua história, os seus pais, que culpa os seus relacionamentos, as suas oportunidades. Sabe, nunca foi tão fácil como hoje. Carro em abundância, estradas em abundância, água em abundância, comida em abundância, informação em abundância, pregação em abundância. Nunca foi tão fácil. Por isso não damos valor. Pessoas caminhavam quilômetros para ouvir uma mensagem. Hoje, não, pastor, eu só escolho no YouTube o que eu quero ouvir. Agora eu não estou afim. Sabe, irmão, simbolicamente 1 minuto, meu primeiro minuto, ele veio. Eu senti a unção de Deus. Minha esposa só viu um bobão de joelho. Um homem. Porque é assim. A gente vê o externo e não vê o espiritual. Mas quando ele queima o meu coração, eu digo: Deus, obrigado. 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 Aleluia. Romanos 8, 29. Irmãos, precisamos mudar a nossa conduta. Precisamos estar desesperados pelo Senhor. Aquele texto de Apocalipse, ele mexe muito comigo. Sabe o que é ser morno, irmão? Ser morno é ser meio quente. Ser morno é uma água que já foi quente e agora está fria. Ser morno é não ser frio. É conhecer algo. Ser morno é ser inculpável. Se você está aqui dentro, é porque você já ouviu algo. E você tem 2 opções. Se desespere para ser quente, porque frio você não pode mais ser. Porque se você for morno, ele vai te vomitar. Deus não me chamou para massagear o seu ego. Deus me chamou para fazer você maduro, para fazer você fazer grandes coisas, para fazer você ser espiritual. Eu olhei para minha esposa ontem e falei: Elaine, quantos homens você conhece que Deus usa em profecia, que cura, que ora e acontece perto de você? E ela ficou em silêncio. Estamos em uma nação cheia de crentes,
crentes mornos. E sabe o que me impressiona? É que essas coisas que eu falei para você, até os discípulos, quando não tinham o Espírito Santo, faziam. Talvez você não tenha entendido o peso dessa palavra. Eles tinham mais fé que a maioria. Jesus falava, eles iam lá, botavam a mão, mesmo sem saber, porque ele falou. Mesmo sem entender, ele falou, vai acontecer. Pedro está lá a noite toda, fadigado, cansado. Ele era o experiente, ele era o pescador, ele conhecia a maré. Vem um cara do nada e diga, joga a rede. Talvez, se eu tivesse lá e fosse orgulhoso, eu ia dizer, quem é tu para falar isso para mim? Eu conheço a maré. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes as pessoas vêm bater boca comigo de coisas que elas nunca gastaram tempo para aprender? De coisas que elas não sabem. Elas acham. Precisamos parar de achar. Achar não muda a nossa vida. Achar não muda a nossa vida. Precisamos ter um coração contrito, desesperado. Porque se a coisa não está andando, você se desespera diante de Deus e diz, Deus, eu estou aqui. Pega a minha vida e guia. Tira as coisas ruins do meu coração. Tira a maldade de mim, Senhor. Tira a maldade, Senhor. Se eu estou plantando coisa ruim, tira, Senhor. Não deixa que eu seja um projeto falido. Porque o que tu faz é bom. Faça algo na minha vida. Não deixa eu fermentar isso, Senhor. Se esvazia. Você entende? Irmãos, Deus não precisa de tempo para mudar a vida de ninguém. Até da boca do peixe ele tira dinheiro. Da rocha tira água. Ele é o Deus realmente do possível. Porque para ele não há nada difícil. Nada. Agora o que ele quer é alguém que ele possa confiar. Ele quer alguém que seja fiel no pouco. Quando ele pedir para você parar, pare de dizer eu preciso. Não, porque eu preciso. Não, você não precisa. Marta e Maria estavam lá. E ela precisava de algo. Ela precisava receber as pessoas e sair bonita na vida. Afinal de contas, a sociedade espera isso de mim. Que eu der o melhor colégio, o melhor, mais esforço, mais empenho. De repente a outra senta e olha para Jesus e esquece o mundo. Precisamos esquecer o mundo às vezes. Meditar de dia e de noite é isso. É você criar um lugar secreto dentro de você para você ficar ruminando. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu estou ali ruminando algo. E eu queria poder anotar muita coisa, porque às vezes eu fico ali ruminando, vem as coisas, e daqui a pouco eu volto para o mundo real e eu esqueço de novo, falo, Jesus, aquele negócio era massa. Cadê? Sumiu. Mas nós precisamos. Nós ficamos dando desculpa porque eu não tenho tempo, porque eu estou ocupado. Sabe, irmãos? Às vezes eu converso com a minha esposa fala assim, porque as crianças, porque não sei o que. Eu digo, amor,
Você tem noção do que é uma pessoa doente, uma cabeça explodindo, ter que buscar a Deus? Um paraplégico, uma pessoa com lepra. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação minha e eu ouvi um testemunho que eu orei por alguém que tinha sarna humana, uma família com sarna, se coçando no culto, imagina. E eu posso dar aqui 1000 exemplos para você entender que sempre vai ter alguém pior do que você, e a oportunidade é a mesma: dar crédito, dar ouvidos, dar atenção. E eu tenho certeza que se você der atenção no teu nível de vida, Deus vai entrar na parte que você não dá conta. Mas você precisa ouvir de fato. Você entende que é ouvir de fato? Você precisa entender que é especial aquele momento, que é um momento único. Eu não consigo dobrar o meu joelho. É tão engraçado que às vezes eu estou orando com meus filhos, a oração de ensinar eles a orar, e eu sinto a presença de Deus, porque eu conecto o meu coração em Deus. Quantas vezes eu vou ensinar meu filho a orar e eu sinto a presença de Deus e digo: meu Deus, Rabai, não brinque. Nós estamos o tempo todo: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e falando o nome de Deus em vão, como se ele fosse qualquer coisa. Ele é Deus. Pastor, eu achei que a primícia era o Senhor dizer que eu ia ficar rico esse ano, prosperar. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ela escolheu a melhor parte. Sabe, irmãos, o amigo do rei come na mesa do rei. Talvez você não entendeu. Quem anda com o rei come coisa de rei. Comece a andar com o rei. Comece a falar com o rei. Comece a viver os projetos do rei. Coloque ele em primeiro lugar nos teus passos, na tua vida. Tu vai sentar na mesa do rei, porque é natural. Jesus olha, Deus olha e fala assim para o povo: se tem profeta no meio dos profetas, eu falo com eles. Mas com Moisés, eu fico imaginando assim, até o timbre da voz de Deus mudar. Mas com Moisés, eu falo com ele como um amigo. Você tem noção? Moisés andava tanto com Deus que quando o povo pecava contra Deus, ele se desesperava. Mas sabe o que nós fazemos? O que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que errei. Moisés não. Caía no chão e chorava. E dizia: Deus, eles não entendem quem é o Senhor. Moisés andava tanto com Deus que a glória de Deus impregnou no seu rosto. E aquilo era tão comum para ele que ele foi o último a perceber. E era tão natural que quando saiu a glória, ele ainda continuava com véu, porque não mudou nada para ele. Ele continuava falando com Deus. Ele não fazia por causa da glória, ele amava a glória. As pessoas querendo a bênção, e ele dizia: se tu não for comigo, eu não vou. E nós queremos
as mãos. E nós falamos de 2023 e a gente diz: não, porque em 2023 eu não quero sofrer, 2023 eu quero pagar minhas contas, 2023 eu quero mais serviço, 2023 eu quero uma casa própria, 2023 eu. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é o primeiro, você colocando ele ou não. Só que quem coloca, desfruta do princípio. É assim que funciona. Carro a gasolina precisa de gasolina. Se eu botar álcool, ele não funciona. Deus não é flex. Deus só funciona com os princípios que Ele estabeleceu. E Ele diz: dar-me-á e eu te darei, buscar-me-á e me achará, bater-á e se abrirá. Você é responsável. Você é responsável. Quem é responsável? Irmãos, não tem problema você dobrar o joelho sem vontade. Tem problema você levantar enquanto ela não vir. Fique ali até teu coração esvaziar, porque Ele só aceita um coração contrito. Dobre o joelho e faça a sua alma entender que aquele momento é importante. Você entendeu? Porque a gente dobra e diz: eu estou cansado. E quando você não vai estar? Eu estou ocupado. E quando você não vai estar? Você precisa entender. Deus não vai disputar a sua atenção. Ele já está procurando. Esses dias eu preguei sobre isso e eu disse: Ele já está procurando verdadeiros adoradores. Falsos não servem. Falso parece, mas não é. Adoração é reconhecer quem Ele é. Não é você ficar com as mãos levantadas cantando. Pode ser, mas não é. Adoração é o teu coração honrando a Ele. Ele, sacerdote do Senhor, cumprindo a sua função ministerial, foi rejeitado pelo Senhor, porque o seu coração já não estava mais em Deus, estava nos seus filhos. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, irmãos? Deus, quando recebeu a oferta de Caim e Abel, Ele recusou a pessoa, não a oferta. Você entende? Lá em Malaquias, quando eles davam o bichinho com o olho torto, o cego, o manco, era oferta, irmão. Custava algo. Entende? Tem preço também. Mas não é honra. Sabe o que é honra? É como Cristo é comparado nas festas da primícia. Quando o trigo aponta, os primeiros trigos apontam, a pessoa corre e já amarra um lacinho. Os primeiros são do céu. E vem o tempo do crescimento. Mas aqueles ali são do céu. E não é uma coisa que... Vou olhar aqui na carteira. É cultivado, guardado, cuidado, zelado. O coração é empenhado naquilo. De repente, colhe-se primeiro a parte do Senhor
oferta a parte do Senhor como primícia, volta e colhe o resto. Você está entendendo? Quantas vezes eu recebi meu salário, transferi a oferta como primícia, depois eu mexi. E pior, eu pergunto para Deus quanto Ele quer. Eu não separo o que eu quero. Eu pergunto quanto o Senhor quer. Aí Ele fala, tanto. Eu digo, como é que o Senhor quer que eu deposite? Aí Ele fala, tanto para fulano, tanto para ciclano. Dá certo, Senhor. Às vezes, quando as contas não batem, eu falo assim, Jesus, tipo aquele valor. Aí eu digo, capeta, sai daqui. Porque é isso que o diabo faz. O diabo faz você olhar para algo que não é Deus. Ele faz você olhar para a circunstância. Você entende? Eu orei uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu disse, Deus, eu preciso de uma provisão. Eu não sei como você vai fazer, mas eu preciso. Fui almoçar com um amigo. No outro dia ele me convidou de novo e ele me deu uma dica. Quando ele me deu uma dica, Deus falou, você não pediu? Tá aí. Eu falei, rapaz, vem cá, aquele negócio que você falou pra mim, como é que é isso? Ele diz, é isso. Isso é bom. Isso me atende. Hoje eu fui na minha tia arrumar uma porta, ela olhou pra mim e falou assim, você pediu uma quantia para Deus. E Deus já está trazendo. Eu falei assim, amém, tia. Eu não brinco com Deus. Eu não peço porque eu sei que Ele cuida de mim. Quando eu peço, é porque eu sei que eu preciso de uma provisão. E eu sempre digo para Ele, não deixe o teu servo envergonhado. Eu te amo. E eu não sou uma vergonha. Eu sou teu filho. Não faço essa chainha com Deus por chainha. Eu faço porque eu sei que eu sou filho dele. E você precisa ter identidade. Mas você coloca a vida dele em primeiro lugar. Você entrega a sua vida para Ele. Eu mexo com as minhas coisas, irmãos. E quando eu vejo que eu me distraio, automaticamente eu peço perdão para Deus. Eu me cobro muito. Digo, Deus, passei a tarde fazendo isso. E eu não fiz isso. Mas o Senhor sabe o que eu digo. Vou melhorar. Eu ouvi de uma pessoa, ela disse assim, mas Jesus está comigo. Tá, irmãos? Se você não o buscar, Ele vai estar, irmãos? Ele vai estar, irmãos? Jesus disse, negue-se a si mesmo, siga-me. Se você não seguir, Ele vai estar com você, irmãos? Saia do sofisma. Entendeu? Se Jesus mandar você fazer, faça. Não importa. Irmão, não importa. Eu em fim de obra, pegando o último empréstimo, a última porta, Deus mandou tirar mais de 30% daquele empréstimo para abençoar outra pessoa. E meter a minha mão para ajudar. Eu fiz coisa por aquela mulher que eu não fiz na minha casa. Nunca entrei num poço para tirar a terra, mas para aquela família.
E eu não falo para você porque eu sou bonzinho, não. Porque se eu pudesse pagar, eu tinha pago. Mas a necessidade estava ali. E eu tinha a mão. Eu ofertei na vida daquela mulher, um amigo meu quis ofertar. Para ajudar aquela família. Eu capotei um carro. O reboque ficou intacto. A oferta do Senhor intacta. Meu carro destruído. Você acha que eu reclamei? Cheguei em casa com o carro todo esbugalhado. Joguei num canto. E eu falei para Deus, eu quero outro. Que isso, pastor? Eu quero outro, não precisa ser novo, eu só quero outro. Comecei a pesquisar. Você tinha dinheiro? Não. Vontade. E Ele me deu. Eu não ando a pé. Sempre disse isso para Deus. Eu lembro que quando eu perdi tudo, até o sofá da minha casa eu perdi. Tudo. Dormindo no chão da casa dos outros. Eu só disse para Deus uma coisa: só não leva a minha moto, porque daí eu vou me sentir cocô do ladrão. Adivinha o que Ele não levou? A moto. Quantas noites eu fui dormir 2 da manhã por causa do ritmo da casa. Entrava no trabalho 3:30 da manhã. Chegava na casa e as pessoas jogando carta até 1:30. Dormia 1 hora. Ia trabalhar. No outro dia, chegava em casa 10 horas da manhã, a casa bombando. Um calor do... Foi 1 ano. Um zóio que parecia que tinha areia o tempo todo. Eu tenho história, irmãos. E às vezes eu paro e falo assim, eu devia ter escrito muita coisa. Mas eu nunca deixei de servir a Deus. De buscar. De parar. Às vezes eu parava tudo. Pegava um livro e ia ler. Só para dizer, tu és importante para mim. Tu és importante para mim. Quantas noites eu durmo ouvindo pregação, porque Ele é importante. Às vezes eu boto a Bíblia em áudio, o livro em áudio. Romanos 28, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os seus irmãos. O que Jesus é? Primogênito, Ele é o primeiro. Você só pode ser santo porque Ele foi santo. Princípio do Senhor. Você nasceu em pecado porque o primeiro homem foi pecador. Quem está entendendo? Mateus 5, Mateus 22, 34. Aleluia. Quando os fariseus ouviram que ele emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para testar: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Algumas versões dizem, qual é o maior mandamento da lei?
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o... Por que ele veio como primeiro? Primícia. Como você deve amar a Deus? Você está entendendo, irmãos? Se você não ama Deus acima de todas as coisas, se você, irmãos, você tem um namorico, uma amizade, um marido, uma esposa, e você não tira tempo para ele, essa pessoa é importante? Eu gosto do Luciano Subirá, que ele disse assim, que ele ama a mulher dele, e aí a mulher dele fala para ele assim: ai amor, obrigado. Aí ele fala assim: imagina, irmão, se eu dissesse para ela assim: só fiz porque Deus me mandou. Como é que ela se sente? Amada? Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Só estou orando porque Tu quer. Só estou te dizimando porque Tu pede. Você precisa fazer isso ser uma verdade dentro de você. Se você não entendeu o motivo, busque saber o motivo. Você precisa se conectar a Deus, para que tudo que sai de você, os teus frutos, se a raiz é santa, os frutos também são. Os teus frutos vão ser santos. Onde você botar a mão, Deus vai agir. Você entende? Provérbios 3:9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os celeiros de abundante e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeitas a disciplina do Senhor, nem nojes na tua repreensão. Honra o Senhor. Vivemos um tempo em que, se a gente fala de oferta, as pessoas ficam... Sabe, irmãos, eu não dei dinheiro para Deus. Eu dei a minha vida. Eu dei os meus sonhos. Estou mexendo na convinha, tá linda. Às vezes eu olho para ela e falo assim: Jesus, você não vai pedir ela, né? É assim, irmãos. Porque se Ele pedir, vai. Nada pode te impedir de servir a Deus. Nada. Jesus diz que Ele veio fazer separação entre pai e filhos, esposo e esposas. Se alguma coisa está te impedindo, Ele vai arrancar. Ou melhor, Ele quer que você arranque. Ele disse: a tua mão te faz pecar, arranque-a. É você. Eu decidi, nesse ano, nada vai me impedir. Nada e nem ninguém. Chega. Chega. Eu não quero, Senhor. Você quer? E não diga que é tarde. Não diga que você é velho, fraco. Pelo contrário, a Bíblia diz, diga o fraco. Ou seja, Deus sabe as tuas forças. Sou forte. Precisamos entender, irmãos, se depender do cansaço, você ora. Se depender da bonança, você oferta. Se depender das necessidades, você vem para a igreja.
Se depender do conselho, se depender da tua vontade, você lê a Bíblia. Então para de desculpa. Responsabilidade, maturidade. Eu acordo de manhã querendo ficar na cama. E eu acordo e vou trabalhar. Por que eu não ajo assim com Deus? Entendeu? Você acha que Deus não vê isso, irmão? Está entendendo, irmãos? Vamos nos responsabilizar. Ele diz que não vai levar em consideração a tua ignorância. Você é ignorante disso? Nessa noite, eu queria que você meditasse nisso. Meditasse o quanto é necessário Deus ter prioridade, primazia. Irmãos, um dia Deus, eu fazia planos para o FGTS. Planos e planos e planos. Vou abrir um negócio, vou não sei o que, vou não sei o que e tal. E eu lembro que eu estava lá acho que era no ônibus. Não sei porque eu estava no ônibus nesse momento. Eu estava no ônibus assim, parei assim, aí Deus falou para mim bem assim: se você fizer planos, eu vou te pedir o FGTS. E me veio um desespero tão grande, porque eu sabia que eu ia dar. Mas Deus não é justo. E Deus falou para mim: pense hoje, porque o amanhã perece. Viva hoje. Viva. Viva. Adore a Deus hoje. Cuide das coisas que Deus te deu hoje. Quem vive no amanhã vive frustrado. Quem vive olhando para a grama do vizinho vive frustrado. Quem vive olhando para o que não tem vive vazio. E se torna um ingrato. Porque não consegue perceber as dádivas do Senhor. Como eu disse para você, eu tenho 2 pernas, 2 olhos, força, saúde e tempo. Sou indesculpável. Jesus não olhava para os doentes e dizia: coitadinho. Quantos doentes tinha no tanque, irmãos? Quantos? Quantos foram curados? Deus não atende necessidade. Para de ser o centro. Deus é fiel ao caráter dele. E quando você entender que ele é bom, você vai falar assim: eu quero andar com esse cara porque ele é bom. Quero me contaminar nessa bondade. Como diz a mulher, até da migalha come os cachorrinhos. Não tem problema, tem abundância. Irmãos, Deus é tão bom, que até o terreno duro, que é esse coração de pedra, Ele está largando a oportunidade. Você entende? Pessoas rejeitando Jesus, e Ele, largando a oportunidade. Mas vai chegar um dia que essa pessoa vai dissimular, como ela sempre fez na vida dela. Ai, coitadinho de mim. Jesus vai dizer: não, eu falei contigo e tu não deu crédito. O melhor de todos os teus primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Eu separei hoje alguns textos. Eu expliquei hoje algumas
situações em que, primeiro, geral, ama o teu próximo. Sabe, Jesus já semeou algo no mundo espiritual. E Ele quer que você semeie para você colher o que Ele semeou. Ele semeou perdão. Ele semeou libertação. Ele semeou transformação. Ele semeou a autoridade. Sabe quando eu tenho autoridade sobre o dinheiro? Quando ele não me domina. Sabe quando eu tenho autoridade sobre o medo? É quando ele não me domina. Tive uma época que eu estava angustiado, controlando. E Deus falou para mim: você que sabe. Ou você confia nisso, ou você confia em mim. Eu disse: Deus está aqui. Vou me envergonhar. Vou expor minha vergonha. E eu expus a minha vergonha. Fui humilhado por isso. Diante dos homens não tem problema. Mas eu sei que tem tudo. Eu desconfigurei a história, mas Deus sabe do que eu estou falando. Porque não foi uma humilhação interna. Confessai os pecados uns aos outros. É princípio. Pessoas que parecem santas, que não têm problemas, está errado. Uma igreja que visivelmente não é curada, vive como curada, está errado. Sabe, eu gosto. A Teinha passa por um problema, ela bate o fio. Aleluia! Porque ela sabe que Deus responde. Você precisa entender que quando você deposita o teu coração nele, Ele vai responder. Ele vai responder. Eu não lembro, mas já teve umas 3 situações que quando ela bateu o fio, Deus disse para mim: ela quer falar comigo. Você não tem noção do coração como ele fica. Ela quer o meu favor. Mas tem gente que eu converso, tá tudo de boa, tá legal. Eu controlo. Eu sei fazer. Precisamos entender o que é um coração humilde. Quando alguém liga para mim nesse nível de fé, eu me sinto impotente. Como um homem. Mas é natural eu entender como maduro que ela não quer ouvir a minha voz. Que eu não sou a estrelinha. O diabo quer que você seja o centro. É o que eu quero, a forma que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, a hora que eu quero. Quem gosta de acordar de madrugada? Ninguém. Os que de madrugada me buscam, me encontram. Por quê, irmãos? Deus gosta de ver você sofrer, irmãos? Não. Deus gosta de ver você dando prioridade e valor a quem tem valor. Perceba
tem pessoas que viajam para fazer provas, para mudar a história. Estudam meses para mudar a história. São crentes há anos e nunca leram a Bíblia toda. Que vergonha! Devia ser uma meta sua. Ler a Bíblia toda e meditar. Porque uma coisa é ler toda e outra coisa é meditar. É distinto. Eu fiz um pacto com Deus lá atrás. Que eu compraria livros do tanto que eu gastava para concurso. E eu continuo comprando livros. Pastor, mas já mudou a fase na tua vida, não tem problema. Sabe por quê? Como eu gastava a minha vida, meu dinheiro, em sonhos de uma segurança. Um amanhã melhor. Meu amanhã melhor está no Senhor. Para as pessoas que ganham um livro quando eu dou, não custa nada. Para mim custa 60, 40, 80. Eu estou explicando para você entender. Teve oferta que eu dei que me custou 40 meses. Mensal. Você já fez isso? Invista em você. Invista em você. Eu não prego o que eu não vivo. Eu prego porque é verdade. Eu não estou pregando a minha vida. Eu faço porque eu acredito. Sabe por que eu não prego sobre dízimo, sobre ofertas? Porque eu não quero que você simplesmente dê. Eu quero que você queira dar. Eu quero que você descubra dentro de você que só Deus pode mudar a tua vida. Eu quero que jamais você diga, eu fui enganado. Eu já me senti enganado, sabia, irmãos? Ofertando. E mesmo assim ofertei. Por que, pastor? Porque eu sabia que era um homem de Deus e ele estava aflito. E não foi um valor baixo. Foi um equipamento caro. Eu ofertei um equipamento de R$ 1.700. Caro. Que era o que eu ia usar. Mas ele estava aflito. Não tem problema. No começo não desceu bem. Mas depois eu disse, Deus, quer saber? É para o Senhor. A tua alma vai te roubar o tempo todo. E vai fazer só o que é confortável. Se você perguntar para Deus, Ele sempre vai falar com você. Sempre. Eu viajei com a minha esposa uma vez, com a Érica, com o tio Edson, eu não lembro se tinha mais alguém, quilômetros, para que um homem botasse a mão na nossa cabeça. Eu gastei todo o dinheiro do meu cheque especial e era pouco. E eu lembro que eu tinha R$70 para voltar, da minha parte. E o pessoal ia pagar a parte para a volta. Mas, se acontecesse alguma coisa, eu tinha quanto? E eu estava a quase 800 quilômetros longe de casa. Com R$70. Sem cartão de crédito, sem cheque especial, sem crédito. Simplesmente para que alguém botasse a mão na cabeça da Érica e da minha esposa. Porque esse era o desejo que eu tinha. E do meu tio Edson. Cheguei no culto e falei, Deus, eu quero ofertar. Mas eu tenho tão pouco.
Qual o senhor quer? Qual que ele pediu, irmãos? A de 20 ou a de 50? Eu não lembro qual o símbolo que tem na de 50. Foi isso que ele falou para mim. Eu quero a onça. Essa foi a frase que ele falou assim para mim. Eu quero a onça. Eu olhei e falei assim, não serve o mico? Eu lembro que quando eu peguei assim um dinheiro amassado e eu entreguei na mão do profeta, ele olhou para mim e falou assim, eu quero selar a sua oferta. Você não vai sair da minha frente sem eu te abençoar. E não foi pelo valor, porque ele não viu. Eu dei amassado, ele pegou amassado e botou no bolso. Na hora que ele pegou o óleo e ele derramou, o óleo pipocava de quente. Óleo esquenta, irmãos. E eu só botava e falava, Jesus amado, o que é isso? E eu botava a mão assim, botava na mão e parecia uma criança. Tá quente, sente. E Jesus selou aquela oferta. Mas ele não selou só aquela oferta, ele selou aquela viagem. Precisamos entender que as coisas custam. Saia do comodismo. Vai te custar. Já voltei para casa caminhando quantas vezes? Porque eu quis ofertar alguma coisa e não entenderam o que estava em volta de mim. Caminhando. De noite, sozinho no relento. Porque eu ofertei. Não foi porque eu estava no boteco. Quantas brigas eu tive porque eu quis buscar auxílio em outros estados. Quantas brigas, quantas vezes eu fui incompreendido porque eu estava expulsando demônios na rua de pessoas. De madrugada. Quantas vezes o demônio me acompanhou. E ficou, ó, tem um preço, irmãos. Agora eu pergunto para você. Quer viver o melhor de Deus? Quem quer viver o melhor de Deus? Faça o que ninguém faz. Não faça o que a maioria faz. Eu leio os livros dos grandes homens de Deus e eu fico, Deus, esses caras eram malucos. Malucos. Mas quando eu vejo o resultado, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, sem som, sem carro, de charrete, sem luz. Eu digo, eu sou um Zé Desculpinha. Você entendeu, irmãos? Coloque-se de pé. Acredito que amanhã com o Caio vai ser mais de boa. Mas eu queria que você saísse daqui de fato constrangido. 7 dias consecutivos. Eu quero que você saia daqui constrangido. Refletindo. Mexendo com seus botões. Irmãos, uma joia, você deixa à vista? Ou você protege? Muito dinheiro, você deixa dando sopa? Eu gosto de carro, e é antigo. Então eles são únicos. Se eu pegar um Maverick antigão, eu não deixaria no estacionamento dando sopa. Olhando. Nós damos valor assim às coisas. E nós damos a Deus também assim? É isso que eu quero que você pense. Sabe, irmão, precisamos ter o cantinho com Deus. O tempo com Deus. A música com Deus. Precisamos ter
Ele tem que fazer parte da nossa vida de verdade. Com real valor. Ele não pode ser um Deus tão distante. É tão engraçado que toda vez que eu dobro o joelho, eu ainda fico surpreso, irmãos. Quando eu sinto a presença de Deus, e eu não devia ficar mais. Mas eu fico. E isso demonstra também o quanto isso precisa ser uma constante. E não sazonal. Você entende? Por isso, coloque sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. Arrependimento, irmão, é reconhecimento. Para que você mude a direção do seu caminho, a atitude. A Bíblia diz que aquele que ouve e guarda, é esse o que dá crédito. Amém? Vamos orar. Pai, eu estou aqui hoje, Pai, como igreja, com a tua igreja. Nós consagramos esse tempo a Ti. Hoje nós gastamos muito tempo para começar o projeto, um ano novo. Mas afinal de contas, gastamos tanto tempo com tantas coisas, Senhor. Que este tempo, Senhor, seja um tempo de realmente nós meditarmos. Os espias, Senhor, a minoria deu valor ao que tinha valor. A maioria só olhou para a circunstância. Nós não vamos mais olhar para a circunstância, mas vamos olhar para a Tua palavra, Senhor. Nós vamos comer ela, Senhor. Nós vamos meditar nela. Nós vamos usar ela como parâmetro para as nossas atitudes, ó Deus. Ainda que o mundo, que a circunstância esteja dizendo o contrário, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus, porque nós Te honramos nessa noite. Te louvamos, Te exaltamos. Te entregamos o primeiro dia do ano, Senhor, em culto, em agradecimento, em ação de graças. Queremos, Pai, nessa noite, Te adorar, Senhor. Queremos consagrar este ano a Ti, ó Deus. Queremos consagrar, ó Deus, este ano a Ti, os dias que se seguirão, Senhor. Nessa noite nós separamos, ó Deus, esse tempo. Primeiro, para arrepender. Segundo, para direcionar para o lugar certo. Terceiro, para reconhecer e separar, Senhor, o dia, esse dia, para Ti. Dizendo, Pai, santifica toda a massa. Santifica todo ano. Santifica as minhas mãos, santifica a minha casa, santifica, Senhor, os meus empreendimentos, o meu trabalho, santifica, Senhor, esse ministério, santifica, Senhor, agora vai falando, irmão, o que vem no teu coração, santifica, Senhor, os meus passos, o meu caminho, santifica, Senhor, os meus olhos, santifica, Senhor, os meus lábios, Senhor, santifica as minhas intenções, Senhor. Santifica, Senhor, Rabadacasudecai. Santifica o meu espírito. Santifica, Senhor, o meu corpo. Santifica, Senhor, agora, Pai, eu te peço, Pai, o meu devocional. Santifica, Senhor, o meu tempo. Santifica, Senhor, santifica, Senhor, santifica, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te dou graça por as pessoas que estão aqui, por aquelas que também não estão, que nos acompanham, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deve ter acabado a bateria desse trem.